Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Se eu contar para vocês que existe entre tantas e tantas e tantas lendas de criaturas mágicas do nosso folclore, uma delas aterroriza as pessoas como o terrível Fred Krueger. Sim, ela ataca as pessoas em seus sonhos, transformando eles em verdadeiros pesadelos. E principalmente ataca as crianças malcriadas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Shibamba. Uma terrível lenda ataca as pessoas que duvidam de sua existência e atacam as crianças malcriadas que as desafiam. Vou contar um pouquinho como que funciona essa lenda, que é muito comum na região de Minas Gerais e tem relatos em todo o Brasil. Se você é novo aqui pelo Sem Tempo, não perca tempo. Se inscreva, curta, comenta, ativa o sininho por esse vídeo, comenta lá tudo que você tá achando aí do que você vem acompanhando no Sem Tempo, dê suas sugestões. Tô por um processo de melhoria gigante aqui no canal, tô mudando muita coisa, estruturando muita coisa, e a opinião de vocês, o comentário de vocês vai ajudar muito a entender o que tá sendo legal e o que não tá sendo tão legal, ou a sugestão do que pode estar faltando aqui pro canal. A minha ideia é crescer muito, desenvolver muito o canal, poder contar histórias com outras pessoas e em lugares especiais, em lugares que eu tenho uma listinha aqui que vocês não têm ideia de lugares incríveis que eu quero visitar, contando a história do que tem naqueles lugares e do que aconteceu naqueles lugares. Isso vai ser incrível. Além disso, eu quero trazer amigos e conhecidos aqui para poder estar contando algumas historinhas, alguns relatinhos, aquelas coisas bem... E para que isso possa acontecer, é muito importante o engajamento de vocês aqui no canal. Toda vez que vocês se inscrevem, que vocês comentam, que vocês apertam like ou dislike mesmo, vocês estão interagindo e estão fazendo com que o YouTube entenda que o canal é relevante e ele vai indicar o canal para mais pessoas. Então, por favor, interaja, seja ela qual a forma for. E também compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha gostar das histórias que eu conto por aqui. Valeu! Como a maioria de vocês sabem, eu tenho um podcast sobre cinema de terror e fantasia, que eu e os meus amigos, o Daz, o Marcelão e o Diego, conversamos um pouquinho sobre produções atuais do terror e também falamos um pouquinho sobre clássicos, filmes que têm ali um público e uma opinião meio que divergente, se é bom ou não é tão bom assim. A gente fala de filmes que dão motivos pra gente falar e a gente fala um pouquinho sobre as nossas produções, porque nós somos cineastas, também produzimos alguns curtas, a ideia é produzir muito mais coisa aí no futuro. E o nome desse podcast é A Hora do Pesadelo Podcast, em homenagem ao filme do Fred Krueger. E aí, durante as minhas pesquisas, eu sempre procurei por uma lenda que se encaixasse nesse perfil, de assustar os sonhos, de assustar as pessoas pelo momento em que elas dormem ali e entrar em suas mentes nesse momento. É o modus operandi do Fred Krueger. E durante a minha pesquisa e durante ali as minhas conversas com outros folcloristas, com historiadores e tudo mais, eu encontrei o Shibamba. O Shibamba é uma lenda típica, uma lenda ali da região de Minas Gerais. Porém, muitos dizem que a sua origem está nas religiões de matriz africana e nos povos africanos que vieram durante a época da escravidão para o Brasil. Porém, tem ali suas versões. E eu vou me prender um pouquinho na minha pesquisa no que é mais comum aqui no Brasil, em Minas Gerais, tá? E aí, se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa a acrescentar ou alguma indicação para fazer, deixa lá nos comentários. Nas minhas pesquisas, eu encontrei esse relato. O relato, ele contava a história de um homem, Marcelo, que durante a sua infância ele teve inúmeras noites onde ele não conseguia dormir bem, porque ele era amedrontado, apavorado, atacado por um ser que ele descrevia como um homem vestindo folhas de bananeiras e que fazia um barulho de porco ensurdecedor que fazia ele ter pesadelos terríveis. E isso tudo começou depois de um dia que ele desobedeceu seus pais, que falaram que não era para ele brincar muito longe ali da região do sítio que eles moravam e que não era para ele aprontar. E o Marcelo foi lá e aprontou. Junto com seus amigos ali, ele foi caçar passarinho, entrou no sítio de outras pessoas, fez uma molecagem ali não tão sadia e, enfim. E depois os vizinhos reclamaram e tudo mais, e não era pro Marcelo estar nessa região, e os pais ali assustaram o menino e falaram, ó, você fica andando por aqui não é legal, aqui tem a floresta tem vida, tem entidades que protegem a floresta e qualquer dia você vai se dar muito mal. Ah, não acredito. E nesse dia, o avô materno dele estava em casa, alguma coisa assim, e falou, olha menino, tem uma criatura, uma entidade que mora aqui, porque aqui antigamente era terra que eram tudo plantação de banana, antes as pessoas mudarem para cá e derrubarem, e dizem que aqui é a terra do Shibamba. E o Shibamba é uma entidade que nasce
no Bananal, que tem essas características que eu descrevi, que era a característica da entidade que aparecia no sonho deles, né? Que é um guerreiro, um homem, que você não consegue ver muito bem as feições deles. Tem pessoas que dizem que ele tem a feição de um porco, tem a feição de um animal que parece um porco, e a roupa dele é toda feita por folhas de bananeira. E tem algumas versões mais terríveis dele, que ele realmente é um monstro, uma criatura, um bicho esquisito, horrível, coberto de folhas de bananeira. E ele não botou muita fé no que o vô dele, nos pais dele ali, falou, não, isso daí não existe, isso é aquilo, e continuou durante um tempo desobedecendo os pais. Ele chegava ali final de semana que não tinha aula, não tinha nada, se juntava com os meninos que moravam na região e ia aprontar. E nessa ele contou para os amiguinhos dele ali que o vô dele, o pai dele, a mãe dele tinha falado que era para tomar cuidado, porque naquela região ali morava o Chibamba. As crianças, claro, que deram risada e zoaram, e ele, na onda das outras crianças, também zoou. Chibamba não sei o que. E zoou o bicho ali. E aí ele falou que foi a pior coisa que ele fez na vida dele, porque durante muito tempo ele foi atormentado nos seus sonhos por essa criatura. E ele não lembra bem como começou, mas ele lembra que os primeiros sonhos que ele tinha era... Ele começava sonhando que ele estava perdido no meio do mato, e quando ele olhava para o horizonte, ele via esse ser com roupas de bananeira perseguindo ele. E aí depois esses sonhos foram se intensificando. Sempre que ele não estava muito bem, os sonhos eram terríveis. Então quando ele passava por alguma situação pelo dia que não era muito legal, ele ia dormir, ele sempre tinha pesadelo com essa entidade. E quando ele ficou mais velho, ele chegou a ter pesadelos que ele acordava no meio da noite, olhava pela janela e a entidade estava lá. E detalhe, isso só acontecia quando ele ia visitar os pais dele, porque na adolescência ele se mudou para fazer um curso técnico junto com o ensino médio. Ele não tinha pesadelos, mas quando ele voltava para casa dos pais deles, ele tinha pesadelo. E isso, segundo ele, só curou depois de muito tempo, quando ele procurou ajuda espiritual. Então ele foi num lugar onde tinha uma benzedeira, uma pessoa indicada ali pelas pessoas ali da religião que ele frequentava, e essa pessoa falou que realmente ele destratou um ser da mata, e esse ser da mata ficou nele ali, atormentando ele, ia atormentar ele, ia deixar ele cada vez mais louco até o final da vida dele. Só que ele conseguiu se retratar ali com a entidade, com o Chibamba, ou a pessoa que fez o benzimento ali para ele instruiu o que ele deveria fazer ali, sabe? Como ele poderia se retratar, e desde então ele não sofria mais com pesadelos com o Chibamba. Esse foi o relato mais incrível, mais completinho que eu encontrei ali nas minhas pesquisas. Não é um relato difícil de encontrar, se vocês pesquisarem um pouco só ali pelo YouTube, pelo Google, vocês vão encontrar esse relato do Marcelo, ou vão encontrar esse mesmo relato com o nome de outras pessoas, e vocês vão encontrar outros relatos de pessoas, histórias de pessoas que diziam que quando elas eram mal criadas, o pai e a mãe pediam para o Chibamba aparecer à noite para assustá-las. Em outros momentos aqui do canal eu já expliquei que no nosso folclore existem categorias ou classes ou grupos de lendas que elas têm o mesmo propósito. Então você tem lendas que são muito voltadas para entidades, seres e guardiões da mata, né, como Curupira, Saci, Caipora, entre outros. Você tem ali monstros e criaturas horríveis, como lobisomens, capelobo, homens porcos, o próprio Mapinguari, que eu contei uma história dele essa semana aqui no canal, entre outras criaturas que são monstros. Você tem também ali as bruxas, feiticeiros e seres ligados à magia e feitiços. O Chibamba, ele tá dentro ali das histórias que são bichos papões. Então eu já contei em outros momentos aqui outras histórias de bichos papões, que são entidades que aparecem para assustar as crianças em seus sonhos, como a cabra cabriola, como a própria cuca, entre outros. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo outras lendas de bichos papões do nosso folclore, inclusive o próprio boi da cara preta, que é uma lenda que eu contei há muito tempo aqui, só que eu tô com um relato fresquinho que chegou essa semana para mim, que é incrível, eu quero contar para vocês aí nos próximos dias. E para não perder, ativa o sininho e se inscreva se você ainda não for inscrito, e deixa lá nos comentários o que você achou desse relato aí, se você conhecia o Chibamba, se você é de Minas Gerais e já tinha escutado essa história, se você tem alguma outra história do Chibamba, vai lá nos comentários, comenta. E como eu falei, se você gosta de cinema de terror, se você gosta de produções voltadas para o gênero de fantasia, aventura, terror e suspense, mistério e tudo mais, dá uma chance também lá, conheça o A Hora do Pesadelo Podcast, vou deixar a descrição aqui. O canal tá incrível, também cada dia melhorando, a estrutura tá crescendo, as coisas estão acontecendo, e lá tem uns curtas que eu e os meus amigos fizemos,
os especiais de Halloween. Vai ser muito legal se vocês quiserem assistir algo que eu já trabalhei contando uma história minha, beleza? Valeu, até a próxima!